Bem, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu novo estágio, gestão escolar. E nesse primeiro vídeo, a gente vai ficar falando um pouquinho sobre a gestão nas escolas, né? Eu tenho aqui um textinho, aí eu vou falar aqui para vocês. E depois eu vou passar um videozinho bem legal para que todo mundo entenda mais sobre o que é gestão escolar. Vamos lá? Criada com o intuito de diferenciar e integralizar o contexto educacional, a gestão escolar tem como função otimizar processos diários, aumentar e melhorar a eficiência do ensino dentro da instituição. Nesse sentido, ela visa a proporcionar organização e articulação das premissas que asseguram o processo educacional nas instituições de ensino e desburocratizar atividades cotidianas. Vamos lá para a gente ver algumas dicas. O que é gestão escolar? Diferente da administração escolar, que trata os recursos materiais e financeiros disponíveis para garantia da qualidade de ensino, a gestão escolar trabalha com a finalidade de dar significado aos seus recursos atribuídos e a forma como serão utilizados no processo da educação. Portanto, gestão escolar é a forma de administrar a escola como um todo. Para um completo desenvolvimento educacional, o profissional responsável pela área deve observar as necessidades e particularidades de cada setor, promovendo uma melhor relação e desenvolvimento das atividades. As demais, é preciso ter habilidade de gerenciamento em aspectos que vão de plano pedagógicos às questões financeiras, ou seja, dar atenção à instituição como um todo, não apenas no foco do negócio, que é ensino. Seu objetivo é orientar a busca de resultados e fortalecimentos da liderança, motivando a equipe no alcance de objetivos, além de enfatizar a qualidade do currículo por competências e promover estímulos à participação dos pais no processo de busca de excelência do ensino-aprendizagem. A gestão escolar envolve vários setores. Vamos citar? Vamos lá. Gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão financeira e gestão de eficiência. Elas precisam estar em constante sintonia para um bom funcionamento da instituição. Logo, o gestor precisa integralizar os seus diferentes setores em prol do desempenho escolar. Tendo isso em vista, cada instituição de ensino deve planejar e executar sua proposta pedagógica, administrar os recursos materiais da instituição, zelar pelo ensino-aprendizagem do discente e promover a integração entre as instituições e a comunidade. Eu vou parar aqui porque eu vou fazer um outro videozinho bem interessante falando sobre a gestão pedagógica, sobre a gestão administrativa, a gestão financeira e da eficiência. Agora eu vou... Cadê? Aqui... Tá. Aqui tem... Como aperfeiçoar a gestão escolar. Embora muito dessas instituições de ensino realize grandes esforços para captar e reter aluno, várias ainda têm outras dificuldades, como a falta de controle sobre a evasão escolar, processos que dificultam atividades como realização de matrículas, entre outras. É comum que problemas como esses complicam o gerenciamento educacional, arrecadando baixa conversão de alunos e erros sistemáticos, que podem comprometer as finanças da instituição. A automatização do ensino de gestão é um trabalho árduo, mas que apresenta vantagens como alternativas que integram
processos e departamentos, análises gerenciais e do desempenho educacional, motivação dos professores por terem seus processos mais automatizados, transferências de dados como frequência de aluno e aceitação de planos de aula, projeção dos processos institucionalizados. Todos esses fatores podem ser superados com auxílio de software de gestão, que ajuda a reduzir custos operacionais, automatizar processos e reverter situações como inadimplência, que facilita a tomada de decisão e descomplica os atendimentos. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e a gente vai ver um videozinho bem legal falando mais sobre gestão. Vamos lá? Da gestão democrática, das características, fazer anotações e resolver exercícios, ok? Então, começando com gestão escolar. Quando nós falamos em gestão, nós vamos pensar no quê? Gestão da escola. Quais são os fatores e elementos que devem estar organizados para que a escola possa realizar de forma adequada o seu trabalho, sempre buscando qualidade, não é? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui, eu vou colocar alguns conceitos de autores para vocês, para que a gente tenha bastante conteúdo. Então, começando, vejam, no processo histórico de organização e reorganização da sociedade brasileira, as relações de poder dão o tom do avanço ou do retrocesso da democratização da gestão educacional. Então, assim, dependendo dos fatos históricos concretizados na sociedade, dependendo dos fatores políticos concretizados na sociedade, nós teremos uma escola mais democrática ou menos democrática, ok? Então, assim, basicamente, o que nós temos? Os fatores políticos e os momentos históricos interferem na organização da instituição escolar. Se nós temos, de repente, um governo que, no âmbito estratégico das políticas educacionais, é mais centralizador, ele tende, então, a fazer com que a escola seja mais controlada. E alguém vai exercer esse controle dentro da instituição sobre os demais funcionários, sobre os demais atores escolares, ok? Então, sempre vai haver essa influência, é o caráter, inclusive, político da educação. Aquilo que acontece na organização governamental, política do Estado, influencia diretamente na organização e no funcionamento político e da gestão e administrativo da instituição escolar. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Novo Elsev Cachos Longos dos Sonhos Creme Noturno. Acorde com cachos nutridos de L'Oréal Paris. No aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em promoção todos os dias. Baixe o app e descubra as ofertas do dia. Além disso, nós temos aqui alguns conceitos. Então, esse primeiro ponto aqui, uma breve introdução, né? Agora, alguns conceitos importantes. Vejam, gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção, ok? Então, Ferreira, nesse conceito de gestão, entende que gestão é administração. Gestão é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar o seu papel.
ok? Alguns autores, gente, vão entender que gestão é uma coisa, administração é outra. Por exemplo, Vitor Paro. O professor Vitor Paro entende que gestão é diferente de administração. Nesse conceito, nós percebemos que gestão e administração seria a mesma coisa, só que gestão acaba sendo algo maior do que a administração, na verdade, né? Porque, como diz aqui no conceito, gestão é administração? Sim, mas também é tomada de decisão, organização e direção. Então, outros elementos compõem a gestão. Como que nós vamos entender, então? Nós vamos entender que a administração faz parte da gestão. Administrar bem uma escola, por exemplo, administrar bem os seus recursos financeiros, a sua estrutura, é apenas um aspecto da gestão. Outros aspectos estão envolvidos, como, por exemplo, tomada de decisões. Principalmente se a gestão for democrático-participativa, para que a gente tome uma decisão, ou seja, ó, vamos fazer dessa forma, vamos aplicar os recursos nesse ponto, vamos pensar a estrutura dessa forma. Então, nesse processo administrativo, várias pessoas estão pensando, levantando ideias, oferecendo sugestões e decisões estão sendo tomadas. Tudo isso faz parte da gestão. Então, a administração vai ser um aspecto apenas da gestão. Outros estão envolvidos. Tá? O que mais, Vinícius? Tem aqui ainda. A gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Aqui a gente já tem, então, uma definição do Libânio. Libânio, que é um nome importante nos concursos para nós, né? Então, a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos. Aqui é um ponto bem importante do conceito. São mobilizados meios e procedimentos para se atingir objetivos da organização. E aí isso envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Quer ver um exemplo de aspecto gerencial e técnico-administrativo? Como que nós vamos unir as pessoas, reunir as pessoas em prol de objetivos comuns? Liderança. No momento de se fazer uma reunião, para que ela tenha sucesso, nós precisamos de técnicas, de uma certa organização para se reunir. Durante o processo em que as pessoas estão trabalhando em um projeto, em um planejamento, enfim, nós precisamos ter metodologia, formas de discutir, de organizar as ideias, de tomar decisões, de realizar, executar aquelas ideias e avaliar o que está sendo executado. Tudo isso faz parte desses aspectos gerenciais e técnico-administrativos, ok? Então, um outro conceito aí para nós. E agora nós temos mais um, que é o da Heloísa Luque, da renomada Heloísa Luque. Deixa eu pegar a caneta aqui, que vai dizer o seguinte, ó. Marca texto, que eu me embolei aqui, beleza. Gestão, processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos da escola. Beleza? Aqui ela já está considerando o quê? No processo de gestão escolar, nós precisamos olhar também para aquilo que está fora da escola, para as leis, para as diretrizes, para as políticas educacionais e fazer com que a escola se adeque a esse sistema educacional, mas ao mesmo tempo tenha a sua própria organização. A gente vai falar mais disso na parte de autonomia da escola, ok? Na parte de autonomia, a importância do princípio da autonomia. Bom, então, gente, para nós resumirmos, nós falamos dessa questão do processo histórico aqui. Então, tem momentos em que a escola ela vai se aderir, né, ela se adere a um contexto mais democrático, às vezes a um contexto mais autoritário. Então a escola vai se aderir, ora, a um contexto mais democrático, ora, a um contexto mais autoritário.
Então vai depender muito do aspecto político, de como o governo, o Estado está organizado. Tá? Outra coisa, é preciso sempre, quando a gente fala de democracia, e aí nós vamos pensar na nossa Constituição Federal, no princípio da gestão democrática, que está no artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB, uma coisa é ela ser considerada na lei, né? Por exemplo, nos artigos 14 e 15 da LDB. Outra coisa é nós praticarmos. Então, para que a gestão seja democrática, que é o ponto central dessa aula, e daqui a pouco a gente vai entrar especificamente em gestão democrática, é preciso executar medidas democráticas. E isso faz parte de um estilo de gestão que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o que mais, Vinícius? O que mais? Vejam que, então, a gestão... Deixa eu passar aqui para o próximo. Cadê meu passador aqui? Aqui. Então, vejam o seguinte. Organização e gestão da escola. O que elas visam? Né? Antes de nós analisarmos isso, nós temos que entender o quê? Gestão, então, é um processo. E a gestão vai envolver várias ações, tá? Então, duas coisas importantes. O que é gestão? Gestão é processo. Gestão é processo. E dentro desse processo existem várias ações, como, por exemplo, reunião de pessoas, mobilização, elaboração de ideias, de sugestões, de pareceres, tomada de decisões. Ainda, levantamento de objetivos, tudo dentro desse processo. Então nós temos que pensar nos objetivos. Levantamento de estratégias. Quais estratégias serão utilizadas, ações executadas, execuções para alcançar os objetivos. Poderíamos colocar aqui também a avaliação. Então, vou colocar aqui, etc. A avaliação, tudo bem? Então, olha que interessante. Gestão é processo. E dentro desse processo existem várias ações fundamentais para que essa gestão de fato aconteça, para que ela seja colocada em prática e se concretize, ok? Beleza, Vinícius. E um detalhe, né? Um detalhe importante. De acordo com a nossa legislação hoje, já adiantando, todo esse processo aqui envolve toda a comunidade escolar. O ideal é isso, que envolva toda a comunidade escolar. Massa, continuando então, o que mais que nós temos aí? Bom, então eu parei aqui com vocês nessa organização e gestão da escola. Organização e gestão da escola visam 3 coisas fundamentais, gente. Prover as condições e meios e todos os recursos necessários para o ótimo funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula. Vejam, se uma instituição tem boa estrutura, se os recursos financeiros são bem aplicados, e consequentemente a escola tem uma boa biblioteca, tem profissionais capacitados, tem formação para os professores, material didático de qualidade, espaços de convivência de qualidade, projeto político-pedagógico bem construído, isso resulta em quê? Em qualidade de ensino, não é? Então, tudo aquilo que que faz parte da organização da escola, do funcionamento do dia a dia, está voltado para um bom trabalho em sala de aula com os alunos. Nós dissemos então o quê? Que existem 2 tipos de atividades que fazem parte da gestão escolar. Existem as atividades meio, faz parte da organização escolar, tudo o que acontece, então atendimento na secretaria, as reuniões, tudo que faz parte ali do dia a dia, do cotidiano da instituição. Atividades meias, pessoas organizadas, trabalhando para que a escola funcione bem e busque constantemente melhorias.
Dentro das atividades meio, nós temos, por exemplo, os processos administrativos dentro da instituição, ok? As reuniões, as ações do conselho escolar, enfim, a forma como nós vamos investir os recursos financeiros, tudo isso está aqui dentro de atividades meio. E as atividades meio precisam ser muito bem realizadas, para quê? Para que a atividade fim da instituição, que é ensinar com qualidade o aluno a aprender, seja a melhor possível. Okay? Então, as atividades meio estão voltadas para a atividade fim, que é ensinar com qualidade, oferecer ensino de qualidade, garantir a aprendizagem de qualidade. Massa? É isso aí, então vamos lá, continuando. Outra coisa, então, organização e gestão da escola visam promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer a avaliação e o acompanhamento dessa participação. Okay? Então, está aqui, promover o envolvimento das pessoas. Para que a gente possa, de fato, promover o envolvimento das pessoas, as pessoas devem estar conscientes do seu papel dentro da instituição. Elas devem estar conscientes, serem devidamente convidadas para participar, e aí vem o papel da liderança e o importante papel articulador dos professores. Às vezes, nós julgamos a comunidade, os pais, dizendo assim, ninguém se importa com a educação das crianças, os pais não acompanham a educação dos filhos, a comunidade não participa, a escola está aqui de portas abertas. Uma coisa é a escola estar de portas abertas, outra coisa é a comunidade saber que ela pode participar e como participar. Então esse processo é sistemático, o processo de participação é sempre sistemático. Nós vamos falar daqui a pouco mais um pouco de participação, mas desde já coloque, o processo de participação é sempre sistemático. Por quê? Porque não adianta eu falar assim, olha, participem da escola, das ações escolares. Não basta. Eu tenho que indicar para a comunidade, para os pais. Nós precisamos da sua participação, torná-los conscientes disso e dizer a eles como eles irão participar. Ok? Isso é fundamental. Beleza, Tereza? Isso aí. Continuando, garantir a realização da aprendizagem para todos os alunos. E aí vem a atividade fim. Ok. O que mais que nós precisamos ver, Vinícius? O que mais? Atenção. A gestão educacional centrada na escola. Nós temos duas perspectivas. A perspectiva neoliberal e a perspectiva sociocrítica. Ok? Na neoliberal, pessoal, nessa perspectiva neoliberal, nós temos a atuação do Estado mínimo. O que seria isso? Vamos colocar aqui. Então, perspectiva já sai da frente, perspectiva neoliberal. Aqui, atuação do Estado mínimo. Há, inclusive, aqui vamos dizer assim, um equívoco com relação ao conceito de autonomia. O Estado mínimo diz assim, escola, sinta-se à vontade para cuidar da sua vida. Ok? Sinta-se à vontade para cuidar da sua vida, da sua administração, enfim, óbvio que existem as regras, as diretrizes, as normas do sistema educacional, mas a escola ela é convidada a estar à vontade para exercer a sua autonomia. No entanto, autores como Libânio, Vitor Paro, Heloísa Luque, Ilma Veiga entendem o quê? Que, na verdade, esse Estado mínimo, esse governo que adota a postura neoliberal do Estado mínimo, ele está isolando a escola, está deixando a escola sozinha nas suas ações. Ele está abrindo, na verdade, lavando as mãos, vai se preocupar com outras coisas para reduzir custos, por exemplo, e sua participação na vida social, e vai deixar a escola lá isolada, muitas vezes passando por sérios problemas. Então, na perspectiva neoliberal, por a escola
como centro das políticas significa liberar boa parte das responsabilidades do Estado, deixando às comunidades e escolas a iniciativa de planejar, organizar e avaliar os serviços educacionais. Tanto que, nesse caso, vejam, o MEC, por exemplo, o Ministério da Educação, ele tem uma função muito importante, que é oferecer o quê? Suporte às instituições, às secretarias de educação, tanto estaduais como municipais. E isso ocorre por meio de programas, de parcerias, enfim. Suporte técnico, suporte financeiro, suporte estrutural. Então, o Ministério da Educação precisa garantir isso. Quando nós temos uma onda muito forte dessa perspectiva neoliberal, Estado mínimo, a gente começa a perceber que as políticas são sempre assim. A escola precisa encontrar parceiros. Aí você vai ver amigos da escola, ideias como amigos da escola, pessoas que vêm da comunidade oferecer à escola um trabalho voluntário. Não que isso seja ruim, é bom que a escola tenha parcerias, mas o Estado começa a sugerir esse tipo de ação, por quê? Para que ele economize com o investimento em profissionais dentro da instituição. E o MEC aí acaba ficando muito inerte nesse processo e não oferecendo o devido suporte às escolas. Bom, o que mais? Nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva sociocrítica. A decisão significa valorizar as ações concretas dos profissionais na escola que sejam decorrentes de sua iniciativa, de seus interesses, de suas interações, em razão do interesse público dos serviços educacionais prestados, sem com isso desobrigar o Estado de suas responsabilidades. Olha que importante, sem com isso desobrigar o Estado de suas responsabilidades. As pessoas que estão participando da escola, na perspectiva sociocrítica, elas têm consciência da importância do sujeito na escola para gerar ideias, boas intenções, esforço, uma luta constante em prol da qualidade na educação. Mas o Estado não está desobrigado de suas responsabilidades. O Estado está presente dizendo assim, nós apoiamos, nós oferecemos estrutura, nós oferecemos recursos, nós oferecemos apoio técnico para que todos vocês em conjunto possam produzir dentro da instituição da melhor forma possível. Tudo bem? Então, na gestão educacional, essas duas perspectivas são muito importantes. Guardem isso. Tá? Aliás, uma coisa que está associada também à perspectiva neoliberal é uma tendência anterior que é de tratar a escola como se a escola fosse uma empresa. E mecanismos gerenciais são, na verdade, oferecidos para a instituição para que ela se organize dessa forma e trabalhe como uma empresa. E aí a gente tem muita objetividade, muita neutralidade, muita normatização. Então, às vezes, algumas questões gostam de associar uma postura mais neoliberal e capitalista com essa ideia de escola e empresa. Mas daqui a pouco eu falo mais disso, tudo bem? Vamos lá, o que mais que nós temos, Vinícius? Dando sequência, a gente vai entrar agora nessa análise aqui dos estilos de gestão. Tá? Nós vamos ver 4 estilos: técnico-científica, autogestionária, interpretativa e democrático-participativa. Como nós já temos 23 minutos de aula, eu volto daqui a pouco para nós falarmos desse tema aí, dessa parte do nosso tema, estilos de gestão, é muito importante e cai nas provas, ok? Então, até daqui a pouco. Olá, eu sou Júlio Furtado,
Hoje o nosso tema aqui é mais voltado para os gestores escolares, para os gestores pedagógicos, para aqueles que têm como principal tarefa liderar a escola e fazer acontecer o seu principal objetivo, que é a aprendizagem significativa dos seus alunos. E aí a gente aproveita e também pontua a diferença entre gerenciar e gerir. Nós já tínhamos pontuado a diferença entre liderar e gerenciar, né? Liderar é a busca da excelência, é o desenvolvimento de pessoas, e gerenciar é cuidar para que os processos funcionem, cuidar para que as pessoas façam o que devem fazer. Esse é o gerente. Agora, quem é o gestor? O que é gerir? Gerir uma escola, ser gestor de uma escola, seja no nível que for, é gerenciar e aperfeiçoar os processos. É gerenciar e desenvolver pessoas para que façam a gestão cada vez melhor dos processos. Significa que o gestor, ele gerencia e lidera ao mesmo tempo. É isso mesmo. O gerente mais líder dá como resultado o gestor, se a gente quisesse fazer uma equação. E eu quero aproveitar nesse momento e chamar a atenção para uma coisa que eu acho fundamental. O gestor escolar, o gestor maior, né, o gestor principal da escola, ele tem que perceber que existem 3 níveis de gestão. Tem a gestão da escola como um todo, que é a gestão escolar. Agora existe uma gestão que é uma gestão pedagógica. E existe uma gestão ainda, eu diria, é um subprocesso, que é a gestão da sala de aula. O gestor precisa estar atento a esses 3 níveis de gestão dentro da escola. A gestão escolar, que é a gestão da escola como um todo, uma gestão integrativa, onde os aspectos administrativos, pedagógicos precisam ser bem combinados, né, em prol do objetivo maior da escola, que é promover aprendizagens. A gestão pedagógica e a gestão da sala de aula. E aí, falando rapidamente sobre cada uma delas, quando eu falo de gestão escolar, eu falo de 3 subprocessos, né? O gestor escolar, ele tem que cuidar da gestão dos recursos da escola, recursos financeiros, recursos materiais, né? Ele tem que cuidar da gestão dos processos, de tudo que acontece, a forma como as coisas são feitas dentro da escola, né? Ou seja, se alguma coisa está sendo mal feita, é preciso que seja, a gestão escolar precisa estar atenta a isso. E a gestão das pessoas, eu diria que é a parte mais complexa, né? Rapidamente, quando eu falo de gestão de recursos, eu estou falando da gestão de consumo, ou seja, as coisas que são consumidas dentro da escola, papel, lápis, caneta, giz, né? Ou seja, todo o material de consumo, os recursos tecnológicos da escola, a manutenção deles, o funcionamento deles, a atualização deles, os recursos pedagógicos necessários para que as aulas fluam bem, os recursos financeiros. Quando eu falo de gestão de processos, eu estou falando de olhar para todos os processos que ocorrem na escola e verificar se eles estão feitos de forma objetiva, né? Ou se tem processo dando volta que não precisa dar, passando por setor que não precisa passar, se eles estão otimizados e se eles são coletivizados, ou seja, todo mundo na escola precisa saber e conhecer os processos de todo mundo da escola. Não é só porque eu trabalho na secretaria que eu tenho que entender apenas de declarações, documentos ou seja, protocolos. Eu preciso entender como é que se dá cada um dos processos. À medida que todos conhecem o processo de todos, a comunicação melhora e os processos são facilitados. E a gestão de pessoas, né? O desafio maior do gestor escolar, que é integrar essas pessoas. O gestor escolar precisa ter a preocupação de que as pessoas se conheçam, se integrem, se deem bem, apoiarem naquilo que elas precisam, supervisionar o que elas estão fazendo, né? Ou seja, na área de educação a gente encontra um pouco de dificuldade aqui, mas é supervisionar mesmo. Eu preciso supervisionar, olhar numa visão superior, né? Numa visão de quem está olhando de cima, para poder ver se o resultado está sendo esperado. Assessorar quando perceber que alguém não está sabendo fazer direito e motivar, né? Ou seja, fazer com que as pessoas façam com vontade de fazer. Por aí você pode tirar o grande desafio que é a gestão de pessoas. O segundo subprocesso da gestão, como nós já citamos antes, é a gestão pedagógica, né? E a gestão pedagógica, ela se subdivide em 3 subprocessos. Atenção, gestores pedagógicos que estão nos ouvindo agora. Faça uma avaliação no seguinte sentido. O meu fazer dentro da escola precisa privilegiar 3 áreas específicas: a gestão do currículo, a gestão da ação docente e a gestão de resultados. O que é a gestão do currículo? A gestão do currículo é o que nós estamos ensinando na escola, né? E a gestão do currículo tem que se preocupar com o projeto político-pedagógico, porque é onde o currículo fica legitimado com toda a comunidade escolar.
né? É onde as pessoas podem ter espaço para discutir, né? A validade daquilo que está sendo ensinado, a forma que está sendo ensinado. Que competências vamos desenvolver em nossas crianças, né? Na educação infantil, que competências são essas? No primeiro segmento do fundamental. E os stakeholders, é uma palavra talvez desconhecida para nós educadores, né? Parece um palavrão. Os stakeholders são as pessoas que vão, digamos, receber as nossas crianças. Se a sua escola é uma escola de educação infantil, os seus stakeholders é a escola de ensino fundamental que vai receber os seus alunos. Se a sua escola é de ensino fundamental 1, o seu stakeholder é a escola de Fundamental 2 que vai receber os seus alunos. Logo, o que a gente tem que fazer com relação aos stakeholders, né, na gestão pedagógica? Faz uma visitinha na escola para onde os seus alunos estão indo e conversa com a coordenação pedagógica de lá, de preferência até com os professores. Pergunta assim, como é que estão chegando os meus alunos? Eles estão chegando no nível que vocês estão esperando? Que falhas vocês estão percebendo que os nossos alunos têm ao chegar aqui? Recolhe toda essa informação, volta para a sua escola e senta com a sua equipe e revê o currículo, né? Isso é gestão de currículo. Gestão da ação docente, que é a gestão do fazer do professor. Como é que o professor está mediando a aprendizagem? Como é que o professor está fazendo a avaliação da aprendizagem? Que concepção ele tem de avaliação? Como é que está a relação dele com as crianças, com os alunos, né? Ou seja, é muito comum, né? Eu tenho visto muito professores falando de problemas de indisciplina na educação infantil. É uma questão, no mínimo, controvertida, né? A efetividade, ou seja, esse professor está funcionando, né? Você está vendo o resultado do trabalho dele no desenvolvimento das crianças. Se nada disso estiver acontecendo, a gestão da ação docente, né? Responsabilidade do gestor pedagógico, pressupõe, faça um planejamento para desenvolver os seus professores. E a gestão de resultados, ultimamente, isso é um subprocesso da gestão pedagógica, sim. Afinal de contas, as avaliações externas estão cada vez mais frequentes e os resultados das provinhas Brasil, do Enem, né? No caso aí do ensino médio, mas no caso do primeiro segmento do fundamental, a provinha Brasil e qualquer outra avaliação, tem as estaduais que também ocorrem. O que a gente faz com esses dados, né? Que indicadores, nós estamos atentos aos indicadores para poder saber que turmas estão mais avançadas ou não. Estamos fazendo avaliação institucional, ou seja, o que não está funcionando na escola que está prejudicando esses resultados, né? E medir o tempo todo para que todo mundo possa acompanhar essa evolução. E quando a gente fala de gestão de sala de aula, né, o terceiro nível da gestão escolar, nós falamos de gestão da aprendizagem, gestão da conduta e gestão da interação cultural. Bom, quem é o gestor da sala de aula? Claro, estamos falando do professor. Né? O professor hoje, ele é um gestor da sala de aula, logo ele tem que se preocupar com esses 3 subprocessos aí. Na gestão da aprendizagem, ele tem que ser competente para planejar, para fazer a mediação da aprendizagem, para avaliar essa aprendizagem, para reforçar essa aprendizagem quando ele perceber pelos resultados da avaliação, né, que tem necessidade. Na gestão da conduta, ele tem que ter competências e habilidades para não impor regras, mas para construir regras, de preferência junto com seus alunos, né, fazer contratos, organizar assembleias de sala de aula, né, é uma atividade muito interessante, onde os alunos participam ativamente das definições do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Promover a conscientização dos alunos a respeito da importância da escola e dos estudos. Terceiro subprocesso da gestão da sala de aula que a gente elege aqui é a gestão da interação cultural. O que é a interação cultural? O professor ele precisa ser alguém do mesmo mundo cultural dos alunos, ou seja, ele precisa entender e falar uma linguagem que os alunos entendam, né? Ele precisa compreender os costumes dos alunos, levar esses costumes em conta, as suas crenças, que visão de mundo esses alunos têm, isso tudo observando muito de perto o ambiente em que esses alunos vivem, né? Bom, logo, a gestão escolar, com certeza, não é uma atividade, como a gente já vem dizendo aí, das mais simples, né? É preciso que os gestores da escola estejam atentos a essa necessidade de integração de processos e subprocessos. Uma das grandes questões que a gestão escolar brasileira anda pecando muito
na minha opinião, é na subdivisão desses processos. Eu visito escolas que tem alguém que é o gestor administrativo, tem alguém que é o gestor de pessoal, né? Gestor dos recursos humanos, tem alguém que é o gestor pedagógico, e parece que cada um trabalha dentro da sua gavetinha, dentro do seu mundinho completamente fechado. É muito comum o gestor administrativo dizer: eu não sei nem o que está acontecendo, isso é com o pedagógico, ou o pedagógico